Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos dar um tempinho para que as pessoas possam chegar. Então, depois de muito tempo, não é? Muito tempo mesmo que eu gravei a última catequese, e as pessoas sempre cobrando, padre, quando é que o senhor vai voltar a fazer, né? Quando é que o senhor vai voltar a gravar as catequeses? E eu dizia, em breve, em breve. Sempre dizia isso, né? Minha resposta era em breve. Esse em breve, na verdade, era o tempo de Deus, porque eu estava um pouco atarefado, mas hoje eu disse, não, hoje eu vou ter que dar um tempinho, né? E voltar a gravar as catequeses, já que as pessoas tanto procuram, é porque é sinal de que estão interessadas, né? Se tem um público querendo ouvir a doutrina da igreja, por que não falar, né? Por que não gravar? Então, meus irmãos, na catequese de hoje, nós iremos falar de um tema, é, podemos dizer que é polêmico? Podemos, porque é um tema que muitas pessoas já sabem, já conhecem, mas a grande maioria dos católicos nunca ouviram falar no que eu vou falar agora. Preste bem atenção. A grande maioria dos católicos nunca ouviram falar no assunto, no tema que eu vou tocar na catequese de hoje. Por isso que eu chamo de polêmico, não é? É a verdade, mas por ser uma verdade não esclarecida, por ser uma verdade não explicada e pouco conhecida, então as pessoas podem polemizar. Mas se é a verdade, precisa ser anunciada. Então, meus irmãos, o que é que nós vamos tratar nessa catequese de hoje, né? Desde já, mando uma bênção especial para todos vocês que estão me assistindo, para que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um e que vocês possam estar atentos ao que Deus quer nos falar, né? E que o Espírito Santo também me oriente, me conduza, para que eu fale apenas a verdade, apenas o que é da vontade de Deus. Pois bem, o tema de hoje são as duas igrejas. Padre, duas igrejas? Quais são essas igrejas? Vejam bem, eu não estou me referindo aqui a nenhuma seita, não é? A nenhuma igreja protestante, a nenhuma igreja à parte. Não. Quando eu falo de duas igrejas, eu estou falando de duas igrejas católicas. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja católica, e uma falsa igreja católica que penetrou, que entrou na igreja verdadeira de Jesus. Então, deixa eu situar todos vocês que estão escutando agora e que vão escutar no futuro. Nós temos hoje, no mundo, duas igrejas. Duas. A igreja fundada por Jesus, a igreja católica, apostólica, romana, fiel à doutrina, fiel à tradição, fiel ao evangelho, fiel aos ensinamentos do Senhor. E nós temos uma segunda igreja, uma igreja falsa, uma igreja a serviço do anticristo, uma igreja contrária aos princípios do evangelho, uma igreja contrária à doutrina católica. Padre, essa igreja, ela é visível? Ainda não. Ainda não. Mas vai se tornar visível no futuro. Então, eu já estou fazendo a catequese, né, com antecipação, tentando esclarecer um pouquinho. Essa igreja falsa, que está dentro da igreja católica, ela está com uma máscara, com uma roupagem de igreja de Jesus. E é por isso que as pessoas não percebem. Então eu vou abrir essa catequese com
com a parábola do joio e do trigo que Jesus fez, não é? E que está na palavra. Jesus disse o quê? Que existe o joio e o trigo. E que ninguém, né, se preocupasse em arrancar o joio. Por quê? Porque o joio, se você nunca ouviu falar de joio, coloque na internet o que é joio. Pesquise aí o que é foto de joio, depois da catequese, é claro. Você vai perceber que o joio é parecidíssimo com o trigo. Mas tem uma diferença. O trigo, ele amadurece. E o joio não. O joio, ele só serve para ser queimado. E o trigo se torna pão, se torna farinha, se torna alimento. Então, a sabedoria do Filho de Deus. Ele é a própria sabedoria encarnada, como diz São Luís de Montfort, né? Cristo é a sabedoria encarnada. Ele diz: existe o joio e existe o trigo. Ele está falando da igreja. Na igreja de Jesus, sempre existiu o joio. Se parece com o trigo, né? Tem uma aparência de trigo. As pessoas podem até confundir uma coisa com a outra, mas no fundo não é trigo, é joio. Mas, padre, isso sempre existiu? Sempre. Porém, nos nossos dias, no nosso tempo, esse joio está, digamos que, criando corpo, tomando espaço dentro da igreja de Jesus. Isso que eu estou fazendo aqui não é só uma catequese, não. É também uma denúncia, não é? Por isso eu peço a Deus a coragem de falar, porque eu sei que não é fácil. É difícil, é duro para mim que sou sacerdote falar uma coisa como essa. Pois bem, esse joio hoje, digamos que está dominando várias áreas da igreja. E o povo de Deus está confuso. Porque essa falsa igreja católica, essa igreja aparente, que não é o corpo de Cristo, mas o corpo do anticristo, está agindo, está falando, e as pessoas não conseguem entender. E fica aquela confusão, não é? Mas não é a igreja, calma lá. Hoje, nos nossos tempos, nós temos que observar tudo o que é dito e depois se perguntar: quem está falando é a Igreja Católica de Jesus ou é a falsa igreja que penetrou, que entrou dentro da Igreja Católica? Para que vocês entendam melhor, eu vou trazer aqui vários textos, não é? Porque se eu simplesmente falar aqui e não trazer, digamos que um embasamento, muitas pessoas podem dizer: isso é coisa da cabeça do Padre Gabriel, isso é maluquice da cabeça do Padre Gabriel. Não é não. Antes de eu nascer, séculos antes de eu nascer, já se falava nisso. Nossa Senhora falou sobre isso, os santos falaram sobre isso, muitos profetas na história falaram sobre isso, e a coisa está, né, se tornando cada vez mais visível. As profecias estão se cumprindo. A verdade é essa. Pois bem, eu vou começar aqui com uma profecia muito conhecida e ao mesmo tempo pouco divulgada, feita por Nossa Senhora em uma cidade francesa, La Salette. As profecias de La Salette são, digamos que, assustadoras pelo seu conteúdo. Vejam o que Nossa Senhora falou naquela cidadezinha lá da França. Vejam bem. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa. Prestem bastante atenção nas palavras da Mãe de Deus. Talvez você diga: não, essa coisa de aparição, de profecia, isso aí não é dogma de fé. Ok, isso é verdade, não é dogma mesmo. E você não tem obrigação nenhuma de crer. Mas, pelo menos fique atento. Porque olha o que eu vou dizer agora, se for verdade, tá entendendo? Não precisa acreditar.
mas tome conhecimento do fato. Porque se for verdade, você já sabe, não é, como é que vai acontecer. Claro que foi verdade, mas infelizmente a incredulidade é tanta que é preciso colocar o si, não é? Então Nossa Senhora diz: será o tempo das trevas, não será o tempo da luz. E a igreja passará por uma crise. O que é uma crise? Quando é que a pessoa, por exemplo, o ser humano se encontra em crise? Crise existencial, crise emocional, crise psicológica. É porque a pessoa, caiu aqui um papelzinho, é porque a pessoa não sabe quem ela é. A pessoa está confusa. Então, quando a igreja passa por uma crise, como Nossa Senhora diz, a igreja esquece qual é a sua missão. Por que existe a igreja? Para que serve a igreja? Qual é a utilidade da igreja? Se ela não sabe o que é isso, então ela está numa crise. Nós vamos chegar lá. Nossa Senhora continua: tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Aqui é o fim da autoridade. Cada um seguir a si próprio. Não existe liderança, não existe é, é, uma autoridade, não. Cada um segue a sua própria cabeça. Essa mentalidade entrou na igreja. Para que padre? Para que bispo? Todo mundo, todos nós somos o povo de Deus. Todos nós somos o corpo de Cristo. Olha o que está acontecendo agora na Alemanha. Um grupo de mulheres causando uma revolução. Fizeram um protesto. No domingo passado, ninguém foi à missa. Perdão, no domingo retrasado. Ninguém foi à missa. Porque as mulheres da Alemanha estão cobrando o direito de serem sacerdotisas. Coisa que nunca existiu na história da igreja. Graças a Deus que o Papa Francisco falou sobre as diaconisas e ele disse: se não existiu no passado, não vou criar agora. Graças a Deus. Quando eu escutei aquilo, meu coração ficou cheio de alegria, ficou radiante. Isso não vai passar, né? Por enquanto, isso não vai passar. Mas as mulheres estão questionando, estão cobrando, querem ser sacerdotisas, querem subir no altar, e estão dando a desculpa de que isso é um preconceito. Por que mulher não pode ser padre? Isso é preconceito? Olha a linguagem, viu? Cuidado com a linguagem. Todo erro agora tem uma desculpa de preconceito. Todo erro agora, basta dizer isso é preconceito, todo mundo fica calado. Não pode mais falar a verdade. Se falar a verdade, é preconceito. Então, com medo de ser taxado de preconceituoso, a verdade não é dita, não é proclamada. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Então, a santa fé em Deus esquecida, diz Nossa Senhora, cada indivíduo vai guiar a si próprio. Depois diz: não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Isso aqui é uma profecia para a humanidade, não é? Não é só para a igreja, não. Pois bem, isso é um trecho da profecia de Nossa Senhora. Mas lá na frente ela vai dizer uma coisa. Já vi até algumas reportagens, né, algumas publicações na internet dizendo que essa profecia é falsa, de que esse trecho não existe, de que foi acrescentado. Não foi acrescentado, não. Nossa Senhora falou isso sim. Ela disse: perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Não é só Nossa Senhora em La Salette que fala isso. Ela falou isso em outros lugares. Outros santos também tiveram a mesma revelação. Então, cuidado. Padre, quando é que esse tempo vai chegar? Eu não sei. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Mas está escrito. E nós precisamos estar atentos.